O brutal ataque ao cachorro-orelha chocou o país e trouxe vários questionamentos sobre clamor popular por justiça, proteção aos animais, efetividade e limites da lei. Vamos dialogar? Eu sou a Cristiane e estou aqui hoje num dia muito especial no nosso podcast, porque a gente tem uma convidada especial que vai dialogar com a gente sobre o triste caso do cão-orelha. Ana Carolina Badaró. Ah, muito obrigada. Primeiro eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de você estar aqui e eu queria te apresentar. Lógico, no Diálogo Criminal, temos mais uma advogada criminalista. Hoje nós estamos em maioria na mesa. Advogada Penal é mais legal sempre. Sempre. @sua criminalista lá no Instagram. Sigam a Ana Carolina. Você é a mãe do Antônio. Mãe do Antônio, que fez 5 anos ontem. Ai, parabéns. Que bonitinho. Parabéns. Comentarista, presidente estadual da Comissão de Comunicação Social da Abracrim de São Paulo. Isso. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Abracrim do ABC. Isso. E, por último, mas não menos importante, passista da Águia de Ouro. Exatamente. Sensacional. Passista do Águia de Ouro, chegando perto do carnaval. Então, nossa, como que você dá conta? Nem eu sei. A gente não sabe, né? Não sei, não consigo dizer qual que é a fórmula. Tocar o escritório, né? Porque, claro, a maternidade é algo já intrínseco, né? A gente já vive sendo mãe 24 horas. Tem que tocar o escritório. Lá eu tenho a doutora Heloíse Cavalcante também, que começou como minha assistente. Hoje é minha sócia no escritório. Tem a escola de samba, que eu vivo o ano inteiro do carnaval. Então, para vocês, quando está começando, para mim está terminando. Então, para mim, já está terminando o Carnaval 2026, para vocês ainda nem começou. E a gente já está pensando em 2027. E assim, tem que ter essa disponibilidade, flagrante delito, cliente Exato. preso. Tudo acontece ao mesmo tempo. É uma dinâmica bastante puxada. Eu imagino. Quer dizer, eu sei, né? Eu também, como criminalista, eu não sou mãe e não sou passista. Já desfilei em escola de samba, mas não sou passista. Mas a gente vai abraçando, né, várias coisas e a gente vai dando conta, né? Vai, com certeza. Aí tem a Abracrim também, a OAB lá do Tatuapé, a qual eu sou inscrita. Vez ou outra também ajudo na Comissão de Direito Penal. Já tive cargo, hoje não tenho mais. Mas, assim, tudo que eu falo, eu tendo a brincar lá no escritório. Tudo que vai dar uma dorzinha de cabeça, eu tô abraçando. Então, eu não posso ver um estresse que eu quero estar no meio. Tão eu. E compondo hoje a nossa mesa para discutir esse caso, tá aqui o Ricardo. Oi, Ri. Tudo bem, Cris? Tudo Quero bom? dar as boas-vindas para nossa convidada. Obrigada. Prazer, viu, ter você aqui. Para mim é um grande prazer também estar aqui com vocês. Eu adorei o projeto, adorei o formato. Estou me sentindo em casa, estando com os criminalistas. Que delícia. E por último, mas não menos importante, a Jana. Oi, Jana, tudo bem? Oi, Cris. Tudo bem? Obrigada, Ricardo. Ana, queria dizer que a Ana, quando eu mandei mensagem para ela, apesar dela ter todos esses compromissos, Exato. na hora ela me respondeu e aceitou vir aqui no Diálogo Criminal. Obrigada pela disponibilidade, por vir aqui prestigiar a gente com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Contem comigo sempre. Eu tendo a ter a maior disponibilidade do mundo, mas a agenda, né? A gente precisou compor uma agenda para estar aqui. E quando vocês quiserem, eu estou à disposição. Obrigada. Para mim é um grande prazer, sempre. Ainda mais para falar desse tema tão difícil, né? Que chocou o Brasil. Difícil que é demais. o caso do cão-orelha. Antes de começar o tema em si, eu queria fazer uma pergunta para ela. Assim, o nosso formato não é de entrevista aqui, mas eu tô com uma curiosidade que eu não vou poder deixar passar. Ai, vamos lá, de frente com o Ricardo. De frente com o Ricardo. Não, como é que é a história de ser passista da Águia de Ouro? Isso aí Isso é foi o que eu paixão, Ri. Carnaval é mas paixão. eu queria saber o que levou ela até lá. Como é que Olha, aconteceu isso? vamos lá. Vou responder de uma maneira bem breve. Depois eu te conto mais detalhes. Tá. O carnaval é uma paixão, um amor. A dedicação para uma escola de samba é algo que só quem sente, só quem vive da comunidade sabe. Porque a gente vive o ano inteiro de carnaval. A gente já está pensando no carnaval de 2027, por exemplo. A gente nem desfilou 2026, já está pensando em 2027. E eu sempre fui assim...
não sei se a advocacia também é algo que proporciona isso para nós, né? Que eu sou uma advogada da oralidade. Quer me matar, é me mandar fazer memoriais. Eu gosto de fazer alegações sinais orais, sustentação em tribunal, tribunal do júri. Então, eu sempre fui aquela menina que, assim, tem um teatro na escola, eu queria ser eu. A primeira da fila, sou eu. Aparecida. E aí, eu tive um namorado uma época que a gente desfilou no Tatuapé em 2014. Sou nascida e criada na Vila Matilde. Estudei com o neto do seu Nenê. Meu primo foi harmonia na Nenê e nunca tinha saído na Nenê. Desfilei no Tatuapé com esse namorado que eu tinha na época. Apaixonei pelo contexto carnaval, mas não prossegui na escola. Aí eu trabalho num centro espírita. O Ogan do meu centro ia no Águia de Ouro e falou: você precisa conhecer o Águia. O Águia é uma escola... Até queria mandar um beijo para o nosso presidente, Sidney Carriolo. Foi presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo por muitos anos. Uma pessoa muito séria, que fez o carnaval ser o carnaval de São Paulo, né? Uma pessoa respeitadíssima no samba. E quando eu cheguei no Águia, assim, eu cheguei em 2018 para desfilar de 2019. Rolou aquela química. Foi assim. paixão à primeira vista. E aí, assim, eu sou da escola. Assim, feijoada na escola, eu tô lá um dia antes cortando couve com a tia Márcia, com a tia... Entendeu? Legal. Então, assim, a gente que é da escola, a gente é da escola. E aí, a escola me recebeu de braços abertos. É realmente uma família. Tô lá desde então. Passei como componente de ala. Era componente de ala. Quando surgiu a oportunidade da ala das passistas, passei na audição da ala das passistas. Estou na ala das passistas hoje, assim, super realizada. Fazendo aula de samba, porque a gente tem que treinar o samba direto. Cuidando do corpo, da... Energia até, né? Da resistência, uma Não, preparação muito legal, grande. Muito legal, porque assim, a expressão maior, acho, da cultura brasileira, o carnaval, que é uma festa que tem âmbito nacional, né? O Brasil inteiro tem a mesma festa no mesmo período. É muito louco isso, Muito né? legal. Então, E, parabéns. Ricardo, só pra gente finalizar aqui, é lógico pra gente tratar do tema que foi proposto, mas a gente pode fazer um outro episódio falando sobre várias questões. Mas eu acho relevante, até porque eu tô numa roda de criminalistas aqui, dizer, e eu tenho muitas meninas que me seguem, jovens advogadas, estudantes de direito. E é lógico, evidente que quando eu comecei a advogar, eu sempre fui muito autêntica. Eu sempre confiei muito no que era para ser meu, no que era para ser para mim, para não me moldar em algo que não fosse... Não fazer um personagem que não sou eu para poder conquistar cliente ou algo desse tipo. Mas a gente entende que a gente está numa profissão que exige muita responsabilidade e seriedade. E o que eu acho relevante trazer disso é que eu, dentro das minhas redes sociais, eu falo que a minha rede social é uma rede social pessoal, é um blog pessoal, né? Lá no Sua Criminalista, eu mostro todo o meu trabalho como criminalista, mas eu quero mostrar isso para as meninas serem disruptivas na ideia de que eu estou como lá passista do Águia de Ouro, sou passista, defendendo meu pavilhão, e não deixo de ser uma profissional séria e competente. De jeito nenhum isso diminui sua capacidade e como você advogada. sabe que os clientes adoram. Vários clientes falam: doutora, arrasa lá. Vai lá, doutora. As meninas, as mulheres, esposas de cliente, mães de cliente. Então, assim, o que poderia ser um problema para mim... para mim, eu me sinto extremamente confortável com isso. Então, por isso que eu falo abertamente. E eles sabem... Já teve ocasião de eu estar no Águia, ligar um flagrante delito... Eu saí, eu sempre ando com uma roupa em stand-by. Só tirei o cabelo, porque eu tava com um aplique, tirei, fui com o coque, toda de glitter, mas com uma roupa social. E fui pro 24DP e fiz o flagrante a madrugada toda. Parabéns. Olha só. Admirável, né? Não, Eu achei legal. bom, viu, Ricardo, você ter trazido essa parte mais leve, porque o assunto é tão pesado, que a gente vai falar a partir de agora, que a gente conseguiu trazer um pouco de alegria e descontração para o nosso episódio. Porque a partir de agora, o papo vai mudar, né? Sim. Vai mudar, gente. Na verdade, a gente vai falar de outro ícone da cultura popular brasileira, né? Que é o vira-lata. E no caso, essa situação horrorosa. Eu vou ser muito sincera com vocês. Quando a notícia surgiu, eu pulei.
Eu já fui alguém que não tinha cachorro e não... é só um cachorro, né? Quem foi meu aluno alguns anos atrás vai lembrar, né? Eu falando, gente... calma aí, né? A proteção tem que ser proporcional e tal. É só um cachorro e tal. A gente aprendeu na faculdade que cachorro era coisa. Cachorro era coisa. No Foi assim nosso que eu tempo, aprendi, exatamente. aprendi A isso gente também, estudou, né? cachorro era coisa. E eu só aprendi que isso é uma visão totalmente distorcida depois que eu adotei o meu vira-lata. Então, assim, não consegui ver as imagens. Eu fui me preparar mesmo, né? Ver o caso mesmo. Tentei dar esse enfoque jurídico, que é o que a gente vai tentar trazer aqui, né? Mais o lado jurídico. Mas porque é muita brutalidade, né? É muita desumanidade, assim. É muita indiferença. Acho que a gente tem em comum aqui... Não sei, nossa convidada, você tem um especial apreço por pet, por bicho? Eu tenho. Né? E a minha cachorrinha, sabe qual que é o nome dela? Ada Pellegrini Grino. Ai, que demais! Maravilhosa. Não, e assim, bom, então todos nós temos esse apreço por bicho. Assim, eu e você, que a gente se conhece há muitos anos, a gente sabe que nós dois a gente gosta demais e faz loucura. Faz e já fez várias, né? Por causa de bicho, de trazer bicho do interior, sem ter um dono definido aqui, um tutor definido aqui, né? Pra quem entregar, enfim. Salvar, tal. né? Enfim. Então, de fato, o tema é pesado, porque assim... apesar da existência, de ser discutível a existência da lei, a gente vai tocar no assunto. E a pena prevista para esse tipo de crime, né? Supostamente ela pode acabar sendo maior do que a pena. Mas calma. O Ricardo já atropelou. Ele sempre atropela, né? Antes disso, eu queria trazer um ponto, porque eu acho que não é só você que tem esse sentimento, essa mudança de ponto de vista em relação aos animais. Eu acho que essa é uma mudança social, principalmente depois da pandemia. Porque se a gente olhar a Constituição de 88, que trouxe essa ideia de proteção aos animais, essa preocupação era muito mais relacionada à vaquejada, à rinha de galo. A gente não falava de maus tratos aos animais como a gente tem visto hoje, né? Então, houve sim uma mudança e a posição dos cachorros e gatos, principalmente, mudaram muito durante a pandemia, durante esse período de isolamento, que eles passaram a ser filhos, né? Tanto é que agora os donos de cachorros, me chamam de mãe de pet, mas eles se chamam de tutores. Então, mudou o olhar para esses animais. E... acho que a gente tende a seguir essa evolução e essa super proteção merecida pelos animais, né? Claro, assim, a gente tem vários recortes aqui pra gente falar de animais domésticos, né? Perdão. A gente tem, pensando, quando eu fiz direito também, a gente fez, acho que depósito judicial de um cachorro, era uma peça, era um exercício... que hoje pra gente é inconcebível, né? Se a gente pensar até que em relações de direito de família, né? Guarda, né? Guarda de animal, enfim, são áreas que eu não atuo muito, mas a gente percebe que tem um avanço em relação a essas discussões por conta justamente do animal doméstico, né? Ele ser um integrante desse núcleo familiar. Essa questão do cachorro-orelha ela trouxe esse cenário, trouxe vários pontos de discussão. Primeiro, um deles, que as pessoas falam que não existe esse cão coletivo, né? Que isso já é um absurdo. Que ele já estava numa situação de vulnerabilidade por estar assim. Que os protetores de animais acreditam que os cães devem ter um tutor fixo, né? Deve ter um tutor certo. E que o cachorro-orelha era um cachorro ali da praia, um cachorro coletivo. E isso já não é um cenário também tão legal para aquele animalzinho. Obviamente que não justifica o grau de violência que ele sofreu. Mas eu penso que, e eu até me manifestei nesse sentido, a gente fez uma cobertura especial ao vivo da manifestação que a gente teve aqui na Avenida Paulista, em prol de justiça pelo cachorro-orelha e por tantos outros animais que sofrem, que eu penso realmente que a lei de maus tratos é uma lei com uma pena muito baixa. Porque o direito realmente vai tutelando os bens jurídicos. Não que o quantum de pena... É que tudo que a gente manifesta, a gente tem que... Não que o quantum de pena vá alterar, vá resolver o nosso problema. Porque eu também me manifesto nesse sentido. Vídeo feminicídio, né? Vídeo feminicídio, que hoje é a lei com maior pena. E os números... os números só aumentam, né? Exatamente. Então, assim, ninguém... Eu brinco
Brinco, não, mas para explicar de uma maneira bem básica para quem não conhece o direito penal. Eu digo, se a doutora deixar o celular dela ali, eu não vou deixar de furtar o celular dela, porque eu vou pensar, nossa, uma pena de 2 a 4 e tal, e eu sou primária. Ninguém vai pensar no direito penal batendo na sua porta. O que faz a pessoa cometer crimes, ou o que explica o cometimento de crime, é um contexto sociocultural, econômico, qualquer outro contexto que não seja... né? Exatamente. Criminológico, psicológico, que não seja a lei penal e o quantum de pena, a dosimetria da pena. Mas eu penso, sim, que se a gente tem um movimento dos animais, tanto domésticos quanto silvestres, os animais no geral, eles tomarem realmente esse protagonismo e o direito precisa tutelar a vida deles e a integridade física deles de uma maneira um pouco mais rígida. E eu acredito que esse debate do cachorro-orelha, ele vai servir para 2 pontos. Primeiro, porque ele vai trazer essa necessidade do legislador pensar se é uma lei, se a gente pode aumentar a pena, porque a gente vê números crescentes de crimes, né, e atos infracionais, que aí também é um outro ponto que a gente vai tratar. E uma outra questão, que é um debate que vem à tona sempre. A redução da maioridade penal, é cláusula pétrea ou não é? Os nossos tribunais nunca encararam isso de frente. O legislador não para pensar sobre isso. Ou seria muito mais fácil a gente aumentar o prazo máximo de internação, né? Extrapolar os 3 anos e extrapolar os 21 anos. Também seria uma discussão para a gente pôr em prática. Pensando no ECA e pensando nessa adolescência dessensibilizada que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Então... esses pontos que a doutora trouxe em relação à tutela da vida animal passam por vários aspectos que a gente pode debater aqui. Sem dúvida, né? Esse foi um dos casos que mais trouxeram temas na história do diálogo criminal, né? Incrivelmente, assim, quando eu comecei a me debruçar, eu falei, gente, tem tantos aspectos que a gente pode tratar. Porque, por exemplo, a comoção social, obviamente, né, foi muito importante, porque é isso que você comentou. Todo dia tem um cachorrinho sendo maltratado, né? Eu sigo algumas ONGs, ajudo algumas ONGs que resgatam cachorro na rua e todo dia aparece lá ela, né? A ONG, olha, gente, esse cachorrinho foi encontrado assim. Acho que é a brutalidade associada a uma questão, ao algoritmo, enfim, né, que fez a coisa crescer muito. E aí, essa comoção social, uma brutalidade enorme, uma crueldade muito explícita, e ao mesmo tempo, um menor de idade que não vai acontecer nada com ele. Então, acho que até a questão da discussão da quantidade de pena, ela entrou nesse circuito, mas porque, neste caso... não tem pena. Não vai ter exatamente uma pena, né? Assim, é uma medida socioeducativa. Então, assim, acho que as pessoas ficaram mais revoltadas ainda de pensar assim, mas... E ninguém vai ser preso? Eu dei aula essa semana, mas eu falei, professor, e o caso do cachorrinho do orelha? Ninguém vai ser preso? Eu falei, olha... pelos maus tratos, pela tortura, talvez não, né? Eu vou ter que fazer Deixa eu um falar uma coisa antes da Cris. papel do advogado do diabo, mas claro. Só para complementar, porque a Cris falou, cada dia tem um cachorrinho sofrendo. E é muito mais grave do que isso. Cada dia tem 13 cachorrinhos sofrendo. Eu vi Eu dei uma essa olhada estatística. nesses dados. O CNJ apresentou uma pesquisa que em 2025, quase 5 mil casos de maus tratos aos animais foram registrados. Um número exponencialmente maior do que comparado em 2021, que a gente teve 328 casos. Então, assim, sim, muito grave. Acho que a gente ainda tem uma cifra negra, porque tem casos que não são comunicados, não são registrados. E acho que esse aumento enorme dos casos informados de maus tratos aos animais tem a ver não só com a conscientização, mas também com a fiscalização, que aumentou, né? Também. E acho também, como a Ana falou, essa dessensibilização do jovem, né? O que faz um adolescente... até não é o objeto do nosso estudo, então qualquer comentário a esse respeito é muito superficial. Mas, assim, eu li algumas matérias, né? Fui atrás disso. Assim, o que explica um adolescente
ter esse tipo de conduta. E isso acontece muito Eu vou explicar nas um redes pouquinho sociais. pra vocês. Legal. Deixa o Ricardo Gostei. Não, é que trazer assim- a fala dele e aí depois eu faço esse recorte. Tá. Na verdade, vou fazer aqui uma introdução antes de falar o que eu verdadeiramente desejo falar. Claro. Que é o seguinte, um absurdo que aconteceu com o cachorro. Sem dúvida. Você que me conhece muito de perto sabe que, assim, não tem... Poucas coisas acho que são tão detestáveis quanto você maltratar um ser que é muito inocente. E aí... Essa pode que é, falar, né? essa que é a comoção, né? É. A gente se sensibiliza vulnerável, mais né? pela vulnerabilidade, Vulnerável, porque o inocente, cachorrinho não, né? Né? É. E isso, portanto, acho que quem fez precisa ser punido. Acho que é possível discutir, eventualmente, aumento de pena. Acho que é possível discutir a questão, vamos mudar o critério para internação se a pessoa for menor de idade. Porque o ECA fala em internação quando o crime é cometido com violência à pessoa. Né? Isso. Grave ameaça ou violência à pessoa. Então, assim, acho por isso que tá difícil de concluir pela internação desse rapaz aí, que foi, no fim das contas, O único... um único apontado. Isso. E é aí que eu vou fazer o gancho. Um único apontado, depois de um estardalhaço nas redes, tá? Um estardalhaço, assim, um linchamento dele e de vários outros, Exatamente. com exposição das imagens deles, o que é ilegal. Sim. Com exposição dos nomes, o que é ilegal. Né? Então, portanto, com violação da lei. Né? Sem nenhuma preocupação com defesa, porque no começo se falava assim, olha, tem o vídeo, não apareceu o vídeo. Tem a imagem, não apareceu a imagem. Tem testemunha, também não apareceu a testemunha. E aí a coisa foi só piorando. É a condenação Né? pelo engajamento e... Isso já gerou, isso vai... gerou mais um inquérito, que é assim, uma suposta coação no curso do processo, que parentes poderiam ter feito em relação ao porteiro. Não sei o detalhe disso aí. Eu sei que o inquérito existe. Sim. Né? Foi relatado, né? E aí, assim, a minha questão aqui tá? A gravidade da coisa, ou o grau que ela toma, né? A repercussão tal, justifica isso daí? Não justifica. Entende? A gente é sempre dessa opinião, né? Sabe? E assim, de novo, essa coisa do linchamento, a contaminação da rede social, a mídia tradicional ser contaminada pela rede social e a opinião de boa parte das pessoas ser contaminada pelas redes sociais e começar o linchamento e assim o direito de defesa zero até esse momento, e assim, a exposição, as fotos deles. Na verdade, eu vi zero que saiu não. no Instagram. Zero Entendeu? não. Publicado no Hoje, no Instagram. dia que a gente tá gravando hoje, assim, saiu há algumas horas uma notícia de que o advogado divulgou nas redes sociais dele um dos vídeos que foi recolhido pela polícia, né? Porque tem muitas câmeras de segurança da cidade e tal, e foram analisadas assim, muitas horas de imagem. E tem uma imagem do cachorrinho às 7 horas da manhã, caminhando pela calçada. E aí, foram atrás da delegada, né, que presidiu a investigação. Ela falou, não, é porque a lesão é uma lesão que foi ficando mais grave, mais grave, mais grave. Mas a verdade é que o vídeo mostra, né, a agressão teria ocorrido por volta das 5h30 da manhã. E aí, o advogado trouxe e falou assim, olha, esse vídeo do cachorrinho andando aqui às 7 horas da manhã, e aparentemente não lesionado. Então é isso, né? Houve toda... Então, sempre a gente debate isso. Me fez lembrar o caso da escola base. O que eu assim, né? As pessoas buscam justiça, mas justiça não é justiçamento, né? Exatamente. Não é fazer o que querem da forma com que querem. Em relação a esse caso do cachorro-orelha, quando eu me posicionei nas redes, sempre buscando uma orientação mais técnica, uma posição, repercussões jurídicas. Eu disse que a gente tem um artigo lá, 143 do ECA, que proíbe a exposição da imagem, do nome, de qualquer menor envolvido em atos infracionais, né? Então, a mídia erra quando a mídia faz isso. Porque a mídia, não dá para a mídia depois vir com o argumento de que não conhecia da lei, né? Diferente de uma pessoa, um homem médio, que compartilhou nas suas redes sociais, que não tem uma obrigação com a verdade e tal.
Apesar que isso pode também ser discutido. Mas os órgãos de imprensa, né, a grande imprensa, eu penso que errou quando explorou a imagem dos menores sem autorização, né, com a lei mesmo prevendo essa impossibilidade. O grande ponto aqui é que a gente abre um leque de uma parte do direito penal muito obscura, que as pessoas não estão acostumadas a tratar. E eu confesso a vocês, 3 criminalistas, aos criminalistas que nos ouvem, enfim, é que eu também não estava acostumada a tratar. Desde quando eu comecei a trabalhar, sempre foquei muito na criminalidade clássica. Gosto de fazer doloso contra a vida. Se eu pudesse, só faria doloso contra a vida. Nós também. A gente precisa conversar mais a respeito disso aí. Eu só faria doloso contra a vida. Defesas, obviamente, que eu tô dizendo aqui. Só faria tribunal do júri, porque eu amo, né? Também. Depois, ao longo da minha carreira, também fui estudar um pouco de direito penal econômico, porque tinha uma demanda, tenho demanda de lavagem. A gente já percebe organização criminosa, a gente já percebe um outro tipo de criminoso, que se difere um pouco dessa criminalidade clássica. Quando eu faço alusão à criminalidade clássica, eu falo homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas um pouquinho, são criminosos. O que a gente tem hoje? E eu preciso tratar disso aqui de uma maneira muito breve, e eu vou até depois indicar, alinho com a Carla Albuquerque para vocês trazerem ela aqui. Carla Albuquerque é uma grande jornalista investigativa, diretora, dona do canal Investigação Criminal. Ela é um dos grandes nomes hoje no Brasil, que encabeça a Frente Parlamentar de Proteção a Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, contra crimes cometidos em ambientes digitais. E o que acontece? Hoje a gente tem plataformas, grandes empresas, que têm panelas, que são grupos de pessoas organizadas para cometerem crimes e atos infracionais. Porque a maior parte dessas pessoas são adolescentes. E o que acontece com o adolescente? O adolescente, qualquer pessoa em formação, ela se dessensibiliza sendo exposta à violência. Você está entrando na pergunta da Cris sobre o que leva um adolescente a exato, fazer isso aí, não é isso? Isso. Tá. Vamos, Então, o que acontece? Antigamente, as pessoas pensavam assim, nossa, aquele adolescente que está exposto num ambiente violento, numa periferia, num ambiente mais periférico, sem muito acesso, com um entorno violento, ele vai ser dessensibilizado. Hoje, qualquer adolescente que tenha acesso à internet, a depender do conteúdo que ele consome, ele pode ser dessensibilizado. Já não tem mais um fator socioeconômico envolvendo isso. E como que essas panelas crescem? De uma maneira bem simples, mas eu trago especialistas para vocês em próximos capítulos, se vocês quiserem. Vamos aceitar. Essas panelas crescem por quê? Porque o adolescente, a criança ou adolescente, ele tem necessidade de aceitação. E qual que é a aceitação nesse grupo? Ser cada vez mais cruel. E aí, quais crimes e quais atos infracionais acontecem dentro desses ambientes? Sendo divulgado ao vivo dentro dessas panelas. Porque para as pessoas que não sabem, essas panelas são igual... Tipo desafios. Tipo um Meet, que a gente faz audiência. Tipo um MSN. Tipo um Zoom. Tá todo mundo ali assistindo a mesma coisa. Os tais desafios. Estupros virtuais. Crimes com animais. E aí a gente percebe. Tortura de animais. Então a gente vê registros de animais que foram colocados dentro de micro-ondas. Filhotes de animais, filhotinho de gato que ficou sendo torturado por mais de 1 hora numa live. E eles assim, agora coloca uma agulha no olho dele. E o adolescente vai lá e faz isso. Então, há a possibilidade, eu não conheço o inquérito, porque o inquérito está em sigilo, mas a gente tem fontes que dizem isso, eu não estou afirmando, mas há a possibilidade desse crime cometido contra a orelha, desse ato infracional, ser ligado a crimes combinados, a crimes dessa espécie.
que nascem nesse ambiente virtual. Por quê? Porque o nível de crueldade... quanto mais cruel Conta você ponto. Você é mais legal. E tem mais, acho que um fator, né? Além de tudo, o fato de ser praticado via internet é porque dá a esses adolescentes e crianças uma certa... um certo sigilo. Né? Sensação de impunidade. Impunidade, Sabe por quê, doutora? Uma Porque... E sabe por quê, doutora? Porque é exatamente isso. Hoje, o Estado brasileiro não consegue brigar com a Big Tech. Não consegue. Porque a grande empresa, a plataforma que hospeda esses ambientes, ela tem todas as provas que a polícia precisaria para ir atrás desses criminosos. Eles têm as localizações, eles têm os conteúdos, mas simplesmente é muito difícil criar essas provas. As grandes plataformas, elas têm uma relutância muito grande em fornecer essas informações, em obedecer as nossas ordens judiciais. Tem a doutora Ivalda, aqui de São Paulo, do DHPP, que inclusive está sendo cotada para ser delegada-geral do Estado agora. Vão ter uma dança das cadeiras, como a gente sabe, que ela trabalha no Departamento de Proteção à Pessoa. Ela tem uma briga direta em relação a essas plataformas. Às vezes, crimes que estão em flagrante delito, doutor. E a plataforma não derruba. Porque se derrubar, acabou. Acabou. Eles querem audiência. Então, olha que louco que tá a nossa internet. E eu não consigo não discutir a questão do cachorro-orelha sem passar por isso. Claro, porque é isso. A questão de regulação das redes, né? Foi isso que eu quis dizer. Eu falei assim, olha, todos os dias cachorros, gatos e outros animais, né? Que também é um outro ponto que a gente pode discutir. Mas, assim, são maltratados, são torturados, são submetidos a maus tratos. Mas as plataformas lucraram com esse caso porque ele foi tomando essa proporção, essa comoção que fez as pessoas... Nossa, olha o que aconteceu. E aí isso gera uma repercussão no direito penal, porque agora a gente está discutindo redução da maioridade penal de novo. Sim. Sendo que você passando pela rua, você vê um cachorrinho que pode estar passando fome, pode estar doente, pode ter sido chutado por alguém, e a gente passa, né? A maioria passa. Então, assim, esse ponto eu acho relevante demais a gente tratar da importância de se regulamentar mesmo essas grandes big techs. Quando existe um crime em curso ou já acontecido, tem que haver uma forma de obrigá-las a fornecer as informações que levem à punição. Ou pelo menos, acessar esse tipo de atividade. Porque quando você não... todo mundo sabe que tem no Discord, que tem, né, esses grupos, que todos os dias tem uma tortura de um animal, pelo menos, e tá lá porque simplesmente a Big Tech fala, não vou fornecer as informações para que você possa evitar que aconteça novamente ou punir quem está fazendo. Esse caso trouxe à tona também uma discussão relativamente antiga, vai. Tem um poema do Carlos Drummond, chama Anedota Búlgara, e que ele conta a história de um czar naturalista que caçava homens e que ficou surpreso e assim transtornado quando ele descobriu que também se caçavam borboletas. Né? Estou falando isso por conta das pessoas, elas se indignaram justamente, com razão, como a gente se indignou, como a gente também ficou, entendeu? Transtornado em saber, porra, que sacanagem fizeram com o cãozinho, não sei o quê, né? Mas tem muita gente que se incomoda com isso, mas assim, se incomoda menos com os maus tratos às pessoas. Exato. Aí, assim, eu pensei que mais de 100 pessoas morrem por dia no Brasil. Isso. E aí é bem complicado, né? Me veio essa coisa aí, tá? O Ricardo, ele é o criminalista realmente, o advogado que ele bota a gente para pensar, né? Ele coloca o dedo na ferida. Realmente, Ricardo, a gente lá no canal do Paulo
como eu dizia para vocês que eu tô lá, a gente tem também se debruçado muito sobre o caso das crianças desaparecidas em Bacabal. Então. Que a gente reacende uma discussão sobre tráfico humano. Pera, de Bacabal é do Do Maranhão? É. Que até agora, né? Até agora, mais de 30 dias não foram encontradas. E aí, justamente, cumulou Caso Orelha com crianças desaparecidas. E aí, a gente vê que as pessoas reverberam o que elas pensam que é importante. Se a gente for parar para pensar, a gente tem números de crianças desaparecidas, né? Muito maiores do que números de maus tratos contra animais, por exemplo. Mas é lógico que isso é uma questão de... Uma coisa não desmerece a outra, claro. Uma coisa não desmerece a outra, né? Não desmerece, Não mas desmerece. não é curioso. É curioso. Mas não é curioso que essa comoção não tem a mesma força e não tem a mesma repercussão quando se trata de crianças desaparecidas e esse caso foi tão marcante, né? Quer ver um outro exemplo? Me chama a atenção, por exemplo, que não haja esse tamanho de comoção quando vem à tona uma notícia de que uma pessoa ficou injustamente alguns anos presa. Uma pessoa ficou anos presa por conta de um erro. Liberdade privada. Isso! Bate na mesa. Eu esqueço. É a indignação Enfim. dele mesmo. É a indignação. Não tem como controlar. Não tô falando, não é pra ficar indignado com o caso Orelha. Ficou, muito. Entende? Mas assim, eu quer ver acho que mais essa uma indignação coisa? meio seletiva, às vezes, tá? Então, Me você quer fez ver uma lembrar coisa? dessa coisa do czar naturalista. O que justifica... A gente sabe que existia uma pena no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que era uma pena... Eu até anotei aqui. Era uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Menor potencial ofensivo. Aí aconteceu aquele caso do Pitbull, do Sansão, que pulou o muro, tal, o vizinho foi lá, pegou o cachorro, amordaçou o cachorro com um arame farpado e decepou as 2 patas traseiras. E isso gerou uma comoção. Isso faz mais ou menos, foi em 2020. Gerou uma comoção. E aí, então, veio esse parágrafo, que é o que seria, né, aplicado hoje, se o autor enfim, dos maus tratos aí, da tortura contra o cão-orelha fosse maior. Então, o crime hoje prevê uma pena de 1 a 5 anos, certo? De reclusão. Não, 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Multa, proibição de guarda e tal. Se for cão e gato. Se você só cães e gatos, exatamente. Se você fizer isso com um cavalo. E quer ver outra coisa? A mesma pessoa que está indignada, e aí é só para pensar, tá? Eu não quero ser hipócrita, mas está comendo bifão lá na churrascaria, né? Então, assim, entende? Assim, o que é essa seletividade? Porque a senciência dos animais, que é o que tem levado a gente a repensar o animal como sujeito de direitos, porque ele sente. Então, assim, não pode ser só objeto de proteção, ele não é uma caneca, ele sente. Então, ele tem que ser... Ele tem direitos que têm que ser garantidos. Gente, vaca também tem. Né? Outros animais, o cabritinho, a capivara, assim. Aí vai, por que quer dizer, então, que se eu tivesse matado um cavalo a paulada, dando paulada na cabeça, aí a minha pena era de detenção de 3 meses a 1 ano. E assim, é estranho, não é? É ruim para nós criminalistas ter que explicar quando o legislador erra, né? Porque dá uma sensação de insegurança jurídica para as pessoas muito grande. Gigantesca. Eu explico, desculpa te cortar, mas eu explico, o populismo, foi isso. Era um cachorro. Aí eu falei, então o que a gente tem dentro de casa, que é mais próximo, que a gente trata mais como família? A maior parte das pessoas, pelo menos. Eu vou atingir mais gente se eu cuidar do quê? Cão e gato. Então põe só cão e gato. Vamos, olha, foi sancionada, agora vai e tal. E eu tenho medo de que esse caso do cão-orelha leve para esse mesmo destino, esse direito penal simbólico, que dá uma sensação para a população de que alguma coisa está sendo feita, quando não está. Quando os cachorrinhos estão morrendo na rua, quando os bichos são maltratados. Tem a discussão sobre o abate humanitário, né? E já deu um monte de discussão sobre transporte de gado em navio, vivo, né? E as condições são horrorosas. Eles são confinados ali no espaço que é diminuto, sabe? E passa fome, passa sede, passa calor. E enfim... mas eles vão ser abatidos. Não, ok, mas...
Mas precisa se torturar. Até que isso aconteça. né? Ele tá vivendo, né? E você sabe uma coisa que eu achei interessante nesse ponto? Como que foi evoluindo a legislação do mundo, né? Então, a Inglaterra, já há algum tempo, 2006, já fala, olha, a gente tem que mudar o foco, né? Os animais não são mais objetos e tal. Então, foram criminalizando condutas. A Holanda fez o seguinte, tirou todos os cachorros da rua. Não tem cachorro, não tem na Holanda cachorro na rua. Cachorro de raça, o imposto, para quem quer ter um cachorro de raça, o imposto está... Não dá ideia. Não, veja. O que eu quero dizer é o seguinte, você quer ter um cachorro de raça, você vai comprar, então você vai pagar um imposto muito grande. E veja, é uma proteção muito mais efetiva. É muito mais efetiva. Se a gente fosse... Sai do direito penal. Evitar a crueldade com animais, né, domesticáveis ou domesticados, enfim, pode ir para uma outra esfera que não é aumentar a pena, não é colocar um adolescente mais tempo, né? Você está explicando vários fatores. Olha a vulnerabilidade também desse adolescente. Não é? Sim. Posso aproveitar, antes da gente encerrar? Porque a gente provavelmente está começando a ficar preocupado com o tempo. E aí eu queria perguntar para Ana... Qual o seu palpite, né? Quer dizer, baseado no seu conhecimento sobre a possibilidade desse rapaz, então, que agora foi apontado como sendo a pessoa que causou maus tratos ao cachorro-orelha, qual é a possibilidade dele ser internado? Pergunta difícil essa, Ao né? meu ver, 0 possibilidade de internação. Porque, na verdade, assim... A gente, no Brasil, não dá pra gente... O Brasil não é pra amadores, né? Zero, eu Não achei pra muito amadores. ousada você. Fui ousada. Zero. Podia ter Não, mas respondido como uma boa tecnicamente- advogada. Depende. Tecnicamente, a resposta dela está correta. Depende, ué. tecnicamente. É óbvio. Um breve resumo de aspectos jurídicos. Gente, vocês precisam... Aqui a gente precisa fazer um episódio de umas 4 horas. Pois é. Pra fazer vários cortes. Porque eu falo muito. Você vai voltar, hein? Papa, deixar. Tô confirmada. O que acontece? Na verdade, como o doutor trouxe aqui, o ECA só prevê internação para crimes, para atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, se a gente está falando em relação ao animal, eu já descarto nesse primeiro momento. Pelo quantum de pena de 2 a 5, a gente também pensa num ato infracional equiparado ou análogo a esse crime. A gente também pensa num regime, a maior sanção que a gente poderia ter, o regime mais gravoso para esse menor seria uma semiliberdade. A semiliberdade, para quem nos assiste, o adolescente fica no estabelecimento e volta para casa nos finais de semana. E ele também pode ser autorizado a sair do estabelecimento todos os dias para frequentar a escola, para frequentar trabalho ou outras atividades socioculturais. Então, assim, internado, como as pessoas querem, ele não vai ficar. Claro que a gente vê movimentos no Brasil que as decisões, elas são amparadas em outros conceitos que não sejam a lei. Então, assim, vão interná-lo porque tá tendo um clamor social. Teria que distorcer completamente a lei para ele ser internado. Teria que fazer um exercício aí muito elástico. A gente pensa que poderia, em cima de uma reiteração delitiva, como a gente conversava antes de começar, mas aí eu entendo como advogada que a gente precisaria ter condenação para a gente entender numa reiteração, não só um simples inquérito instaurado, uma investigação. Isso, para mim, não posso fugir do bom direito, né? Então, a gente tem obrigação, pelo menos nós criminalistas, a gente tem obrigação em se apoiar no técnico. Por isso que eu disse 0. Porque olhando o caso de cima, dentro do que a gente tem, maus Tecnicamente tratos, é 0. cometido por um menor totalmente primário, de bons antecedentes, é 0. Aí as pessoas, quando eu fui lá na Paulista fazer a cobertura, se fosse um menino de favela, assim, assado, tal. Aí a gente também discute questões de privilégio, que a gente sabe que tem interferência, infelizmente, nas nossas decisões judiciais. Então, esse caso, ele é caótico, ele é colapsante. Porque a gente tem várias questões, né?
Mas o que eu penso que é relevante, eu acho que eles estão querendo terminar aqui, gente. O que eu penso que é Não, relevante... eu não quero, viu? Eu queria ficar aqui a tarde inteira discutindo, mas a gente vai ter que ir. Mas diga aí. O que eu penso que é relevante aqui nesse caso, obviamente, reacende a discussão da redução da maioridade penal, que tudo que gera desconforto nas pessoas, eu tendo a assim, achar que vai ser positivo. Né? A gente teve o caso Henri Borel, que trouxe uma inovação legislativa que eu entendo importante. A doutora falou do caso Sansão, que também trouxe uma alteração legislativa importante. Mas a gente precisaria desses movimentos entenderem toda a sociedade como um todo, entender que não é a conta do direito penal que vai resolver o nosso problema estrutural. Né? Então, se a gente reduzir a maioridade penal, a gente vai ter uma redução de atos infracionais cometidos? Vamos estudar para a gente entender se isso acontece. A gente teve um aumento do feminicídio, um aumento de pena do legislador, mas a gente teve uma diminuição dos números? Ao contrário. Ao contrário, a gente teve um aumento. Então, quando a gente pensa no crime em si, a gente precisa entender que cárcere, que cadeia, não resolve o nosso problema com o crime. Isso é uma... Isso já está uma verdade. pacificado. Isso é uma verdade. Mas as pessoas, infelizmente, não entendem isso. Né? Então, elas querem cadeia, elas querem muito punição. sedutor, né? Esse discurso é muito sedutor, né? Da cadeia, da prisão, etc. Você já vai encerrar, Lógico, né? mas eu... Você tá querendo encerrar? Mas não, antes de você encerrar, eu queria perguntar para ela eu só queria concordar com você e dizer o seguinte, é óbvio, a gente gosta, como ser humano, a gente gosta de pequenas vinganças. Assim, aquele cara que ultrapassou, você passou e parou no farol vermelho ali na frente, viu? Você tomou a multa. Tomou uma multa. A gente gosta, então assim, é muito fácil, como ser humano mesmo, não estou dizendo que a pessoa é ruim por pensar assim, mas fez um ato, né? Teve esse ato de crueldade tão horroroso, tem que sofrer alguma coisa. A gente quer vingança mesmo, né? É que as discussões sobre direito penal, elas têm que ser mais profundas. Então, eu concordo que isso traz à tona, pelo menos, a discussão, mas eu fico muito chateada quando eu vejo que a discussão acaba sendo muito superficial. E aí a gente acaba, né, vendo as pessoas adotarem alguns posicionamentos baseados numa coisa muito superficial. Assim, não, menor já sabe o que está fazendo, então tem que ser preso. Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso, né? É assim, lógico que as pessoas... quando a gente fala de discussões populares, quando a gente pensa em rede social, né? As pessoas, elas não... Gente, hoje aconteceu aqui uma coisa, a luz acabou e voltou, e a gente vai ter que fazer a finalização desse jeito. Ó, Jana tá aqui, Ana tá aqui, os meninos estão ali. Agora voltou um pouquinho a luz. Ana, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. A gente amou. Gente, que episódio, que loucura. O pessoal aqui é demais. Acabou a luz, voltou, acabou de novo. E não deu nem tempo de eu ver meu presente, né? Mas pra te agradecer pela sua presença, que foi maravilhosa. A gente tem uma lembrancinha, um mimo, pra você levar esse carinho do diálogo criminal pra casa. Obrigada. E obrigada pelo convite, que eu sei que você que foi a responsável. Mas, eu preciso falar uma coisa que é verdade. O Felipe que encontrou seu Instagram e falou, a gente precisa dessa moça de diálogo criminal. Então, a ideia inicial foi dele. Mas assim, e pra terminar, Ana, quem quiser ver você lá no IMB, consegue ver pela TV? Consegue. Vamos ver. Acredito que sim. Águia de Ouro, segunda escola. No sábado, dia 14, eu vou estar lá na ala de passistas. Nosso enredo fala sobre Amsterdã. Vocês vão amar. A gente vai assistir e vai torcer por você, então. Por favor, né? Torcer por mim e pelo meu pavilhão. Deixa eu abrir o presente, que as pessoas são curiosas. Quando eu ganho um presente assim, as pessoas falam, como que é? O que é? Deixa eu abrir. Olha que chique, gente. Vou levar lá pro Tribunal de Justiça. E isso daqui é algo que eu precisava muito. Um porta-celular. Então, eu amei. Muito obrigada. Obrigada a Por você. todos, pelo carinho, pela recepção. E eu volto. Volta mesmo. Beijo. Beijo. Tchau, gente.